Olá, os observadores políticos sabiam. O governo Bolsonaro, por razões óbvias, não transcorreria assim numa espécie de céu de brigadeiro. Mas poucos puderam imaginar a turbulência que o atingiria há pouco mais de um ano das eleições presidenciais. Pesam para este cenário de turbulência denúncias de crime contra a saúde pública e de corrupção, envolvendo aí principalmente a compra de vacinas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, que já matou mais de 500 mil de brasileiros. No programa de hoje, nós vamos fazer uma análise político-eleitoral do país a partir das considerações da cientista política Carolina Botelho. Eu sou Estela Mares e o Opinião Pernambuco está começando. Professora, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Opinião Pernambuco, seja bem-vinda. Bom, a gente tem aí a CPI da vacina e o TCU nos calcanhares do governo, a gente tem a denúncia recente de um esquema, um possível esquema, rachadinhas envolvendo o presidente Bolsonaro, quando então deputado federal. A gente tem as manifestações de rua. A pergunta que eu lhe faço é se o governo Bolsonaro está agora acuado como nunca esteve em nenhum outro momento. Estela, obrigada pelo espaço, um prazer falar com vocês. Sim, eu acho que quando a gente coloca numa ordem de grandeza, talvez a gente veja um momento mais frágil do governo em termos de popularidade, de força, né? Isso seria comum em qualquer governo que esteja há 2 anos e meio, né, em exercício. Mas os indícios que aparecem na grande imprensa e entre os analistas políticos são graves o suficiente para deixar essa estrutura do governo, né, mais fraca e sujeita a muitos problemas, né? Então, assim, como você citou, a gente tem um grau de mobilização na rua aumentando cada vez mais, e não só aumentando em quantidade, a gente aumenta em quantidade no momento em que o país vive uma pandemia, quer dizer, as pessoas deveriam se proteger, mas elas estão arriscando mais ir para a rua para poder se manifestarem contra, mas principalmente quando esse leque de pessoas começa a ampliar, quer dizer, a gente não vê grupos de oposição ao governo monolíticos, a gente vê vários setores e segmentos da sociedade se colocando contra ele, né? Isso é uma resposta, sim, ao que o governo está desempenhando no exercício de sua função, e dada a dramaticidade da situação que a gente está vivendo, ela torna essa entidade, o governo federal, mais frágil, né? Repetindo, as pessoas estão indo para a rua, mesmo com risco de uma pandemia letal chegar a elas. Esse estrago na imagem do governo provocado pela CPI estava no radar do Palácio do Planalto, ou o Palácio do Planalto apostou aí numa pizza e foi surpreendido? Não estava. Aliás, assim, pouco fica no radar em termos de estratégia política. Eu acho que a gente tem uma mistura lá de incompetência gerencial e de uma certa prepotência e arrogância diante da condução do país. Eu acho que eles foram pegos de surpresa com a abertura da CPI, que veio numa carga muito forte, e a gente tem que lembrar que ela foi aberta no momento em que o Senado Federal passa a ser vítima também dessa pandemia. A gente teve 2 senadores que morreram, né? Um deles, o Major Olímpio, que seguia na base do governo, né? E o próprio Senado se viu numa situação de que aquilo estava atingindo não só a sociedade, mas essas instâncias dos poderes.
né? Mais uma vez implantada a CPI, o governo permaneceu, isso também é uma forma de defesa deles, na tese de que não daria em nada, porque a gente tem uma história de CPIs no país que não dão em nada. Só que a gente não tem só CPIs que não dão em nada. A gente não dá, CPIs não dão em nada em governos fortes, uma base legislativa forte. Quando a base desse governo anda fraca, tá? Ou fraco o suficiente para a abertura acontecer e ela transcorrer, ele deveria se preocupar, mas ele não se preocupou, ou pelo menos usou como artifício de defesa a ideia de que não estava preocupado. Qual a margem de manobra hoje do governo para tentar diminuir o estrago, recuperar a imagem e aí, principalmente, levando em consideração que aparecem agora denúncias de corrupção e isso fere, assim, frontalmente uma bandeira eleitoral do presidente Bolsonaro. Ele tem ainda alguma margem de manobra para fazer curativos aí nesses arranhões? Bom, sempre tem quando você é membro do executivo, quando você é autoridade maior do país, tá? Isso é uma coisa que eu tenho chamado a atenção. A gente vê a base bolsonarista minguando mais, enfraquecendo, a gente vê uma oposição crescendo, isso é importante, isso tem acontecido cada vez mais, mas a gente está diante de um governo que tem um quarto do eleitorado ainda, tá? Que consegue, de alguma forma, administrar essa base durante 2 anos e meio de governo e 2 anos e meio de uma gestão trágica, né? Então, assim, é um governo forte nesse sentido e ele também é forte simplesmente porque ele tem a caneta na mão. Então, quando você tem a caneta na mão, você pode manejar orçamento, você pode elencar políticas públicas para determinados segmentos da sociedade, para captar esse cara novamente, o que é uma tarefa difícil, mas você tem, né? Então, ele tem uma exposição diária, que tem um ônus, mas tem bônus disso, ele tem caneta, ele tem orçamento e ele tem controle do Senado e da Câmara dos Deputados. Então, ele não é um governo que morreu, ele não é um governo fadado a fracassar totalmente, ele é um governo que se enfraqueceu bastante e que a aposta é que se enfraqueça mais, mas não é um governo morto. A senhora acredita na possibilidade de o presidente Bolsonaro ir a um tribunal internacional, ser julgado num tribunal internacional por crime contra a humanidade? E aqui eu estou trazendo a aposta na imunização de rebanho, a chamada imunização de rebanho, na recusa de comprar vacinas, e a gente chegar a mais de meio milhão de pessoas mortas. Estou pensando também aí na questão indígena, e há denúncias nessa direção contra o presidente. A senhora apostaria alguma ficha nessa possibilidade de um tribunal internacional? Não é minha especialidade, mas eu tenho acompanhado o debate. Não quero em nenhum momento falar o que pode acontecer ou não pode. O que eu tenho visto é que pessoas autorizadas e especialistas no tema têm apostado nisso mais relacionado à questão indígena, né? De que houve, sim, um genocídio e uma omissão que permitiu uma mortandade grande de uma população que ficou completamente desprotegida, né? Pensando nesses especialistas e nesse debate que eu tenho acompanhado, eu acho que é possível. Agora, eu não posso afirmar porque assim, não é a minha especialidade, não é um assunto do qual eu tenho muito conhecimento. Quero trazer... Agora, Estela, só assim, para fechar essa história, só o fato da gente pensar nessa possibilidade num momento como esse já é de uma gravidade muito grande, porque se você cogita isso, é porque algo de muito grave foi feito nessa administração. Uhum. Vamos trazer esse cenário que a senhora já pontuou e comentou aqui, e prospectá-lo para 2022. Nós estamos aí há 1 ano e alguma coisa da eleição presidencial, e o presidente Bolsonaro quer
à reeleição. Além de todas essas coisas que já foram pontuadas, a gente tem a queda de popularidade do presidente, né? A última pesquisa divulgada mostra a popularidade do presidente em queda e, ao mesmo tempo, o fortalecimento do ex-presidente Lula como um provável candidato à eleição de 22. Eu queria que a senhora comentasse, então, essa queda de popularidade do presidente neste momento, mas prospectando a eleição de 22. Bom, essa queda de popularidade ela já está sendo observada há alguns meses, mais especialmente no momento em que acaba a primeira leva, ou aquele primeiro lote de auxílio emergencial. Isso foi em dezembro. Para a gente voltar um pouco atrás dessa questão, em abril do ano passado, ele já começava a apresentar uma queda importante, e quando foram começar a pagar as primeiras parcelas do auxílio emergencial, ele começou a crescer. Então, ele não teve uma queda muito expressiva no início da pandemia, mas no momento em que ele começa a cair, é paga a primeira parcela do auxílio emergencial. Isso foi fazendo com que a sua popularidade voltasse a patamares muito altos, tá? De início de governo, inclusive. Quando chega em dezembro, na última parcela, ele começa a sofrer quedas. Isso aconteceu também no momento em que a pandemia, a segunda onda, já começava a virar um auge, a preocupação com o vírus aumentava, e não só com o vírus, mas com a questão econômica, né? Aquela parcela da população que acreditou que seria uma onda, uma pandemia que iria embora imediatamente, se deu conta de que não era bem assim. O cenário era muito mais devastador e incontrolável. E aí ele começou a perder bastante. Nos últimos meses, ele voltou a pagar o auxílio emergencial, só que ele não conseguiu conquistar aquele nível de popularidade que ele tinha alcançado, né, ano passado. E ele vem sofrendo, mantendo uma base entre 20% a 25%, né, oscilando em cada mês e por determinadas pesquisas, né? Não foi só numa pesquisa, a gente tem observado em várias pesquisas essa mesma dinâmica. Bom, ao mesmo tempo, a gente teve o retorno de um ex-presidente ao pleito. A gente tem que lembrar que em 2018, até o último mês que ele foi cotado como presidenciável nas pesquisas de opinião, o Lula estava com uma popularidade muito alta, quando ele foi retirado e logo depois preso. Então, ele já vinha de uma história de aceitação muito grande, embora ainda tenha um grau de contrariedade do parte do eleitorado a ele. Ele volta com um capital político forte de antes e de agora de uma absolvição, né? de um condenado que foi condenado injustamente e de uma pessoa, eu quero chamar a atenção disso, que saiu da presidência da República com uma popularidade altíssima, né? Que entregou a faixa presidencial para a sua candidata com uma popularidade alta, com a população muito mais feliz com o governo dele do que hoje se encontra a população com o governo Bolsonaro. Professora, para a gente fechar rapidinho esse bloco, a senhora falou aí no ex-presidente Lula, falou no auxílio emergencial do governo Bolsonaro, que, quando foi implementado, elevou a popularidade do presidente Bolsonaro, mas o efeito não está se repetindo. Eu lhe pergunto se o efeito do auxílio emergencial é efêmero e se o efeito do Bolsa Família é um efeito perene. Eu acho que a pergunta de $1 milhão de nós que estamos acompanhando essa questão eleitoral. A tentativa do governo, eu diria que é manter essa base de 25% coesa, unida, quem sabe resgatar alguma parcela que foi embora, e que é uma tarefa difícil, uma vez que o cara sai dessa base, é difícil ele retornar, ainda mais nas condições que a gente está vivendo, que é questões ligadas à morte e ao desemprego e à falta de renda, então é uma tarefa difícil. Agora,
tudo que ele tem feito é exatamente duas atividades. Uma, manter a base dele coesa, que são esses 20%, 25%, e dois, tentar resgatar a parcela da população que deu tchau para ele, através do auxílio emergencial, a manutenção dele. Não à toa, nessa última semana, a gente já viu que ele vai ser prorrogado por mais 3 meses, e no momento em que ele fala da prorrogação, o ministro da Economia fala em aumento do Bolsa Família. Então, assim, ele está linkado nessas ideias, ele está sabendo que é esse caminho que ele quer juntar para chegar a um segundo turno em 2022. Ele conta com isso. Vamos fazer um intervalo curtinho. Você que está em casa, não saia daí. O tema de hoje do nosso programa é uma análise da conjuntura política no Brasil. A gente volta já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. A entrevistada de hoje do nosso programa é a cientista política Carolina Botelho, que faz uma análise da conjuntura político-eleitoral do Brasil neste momento. Eu sou Estela Mares e lembro para você que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Professora, a gente fechou o bloco anterior falando aí da eleição de 22. Eu vou convidá-la para a gente permanecer nesse tema e quero trazer aqui três elementos para a sua observação e aí também prospectando 22. 3 comportamentos de forças políticas. A direita, aí, que vai se esforçar para impedir o impeachment e levar Bolsonaro, sim, para a eleição de 22. O centro, podendo apostar e querendo apostar todas as fichas no impeachment para viabilizar uma candidatura de centro, essa candidatura que estão chamando aí de terceira via, para ir para o segundo turno enfrentando o ex-presidente Lula. E o PT, as forças políticas ligadas ao ex-presidente Lula, e, quem sabe, preferindo sangrar Bolsonaro até 2022. É esse o cenário? Eu acho que você está correta, eu acho que o cenário é esse. Eu acho, por um outro lado, eu entendo que essas forças políticas que até pouco tempo esperavam sangrar o Bolsonaro, elas estão diante de uma situação em que talvez o impeachment possa ser uma coisa inevitável. Ele voltou para a pauta com muita força depois da denúncia dos irmãos Miranda na CPI. Então, encontrando materialidade no que eles estão falando, vai ser difícil eles virarem as costas por um processo que pode começar assim, tá? Por outro lado, uma questão que a gente deveria observar é que o centro e o centro-direita, ele está se organizando, sim, não só para um candidato, isso é uma verdade, mas esse candidato ainda não apareceu. A grande verdade é essa. Há uma expectativa sobre uma terceira via, mas ela ainda não se concretizou, né? E quando a gente fica buscando a terceira via, como está sendo buscada em alguns setores, isso é um sinal de que ela não existe, porque quando existe, ela aparece. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, sabendo disso, de que é difícil essa terceira via nesse momento, porque está muito comprimido o espaço entre Lula e Bolsonaro, esses grupos ligados à centro-esquerda, centro e centro-direita já estão começando e reconhecendo no Lula a possibilidade de ser o candidato viável para 2022. A gente tem que observar as falas do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele falou publicamente que apoiaria, sim, o Lula, não que ele tenha parado o trabalho de buscar uma terceira via, mas ele sabe que a terceira via é um projeto muito difícil de ocorrer.
E os grupos de direita, que até há pouco tempo apoiavam o Bolsonaro, eu vou dar o exemplo do Partido Novo, não toda a sua bancada, mas parte dela, do partido, já disse que é a favor do impeachment do presidente Bolsonaro. E o Novo tem uma peculiaridade, quando a gente vai ver as votações dele na Câmara, a gente vê que ele é mais governista que o próprio governo. Ele vota com o governo o tempo todo. Então, isso é uma posição importante, tá? De um partido que até há pouco tempo estava muito alinhado ao governo. É óbvio que tem rachas lá dentro, e alguns deputados vão falar que não estão nisso, mas a posição do partido é uma posição importante. Então, eu acho que esse cenário é exatamente esse, é uma luta para não colocar Bolsonaro no segundo turno, enquanto ele e seus grupos fazem de tudo, e vão fazer, eles não vão ter menor problema para usar qualquer recurso, instrumento do governo federal para ir para o segundo turno. A senhora falou aí na dificuldade de se criar essa terceira via tão desejada por alguns segmentos políticos. Eu lhe pergunto sobre a viabilidade de uma candidatura do ex-ministro Mandetta e a viabilidade para ocupar aí essa terceira via e a viabilidade da candidatura do ex-presidente, do ex-juiz Sérgio Moro. Bom, todos os analistas e especialistas em pesquisa eleitoral se defendem dizendo que nós estamos há muito tempo da eleição, portanto, muita coisa vai rolar. Isso, de fato, a vida é dinâmica e as coisas podem mudar de uma hora para outra. Mas a gente acompanha retratos da realidade. Os retratos que a gente olha hoje mostram tanto o Mandetta como o Moro com assim, representações muito baixas na população brasileira. Se isso vai crescer pela força de outros partidos ou de outras lideranças, pode ser que aconteça, mas as coisas estão caminhando e se mantendo numa determinada polarização muito forte. Eles teriam que aparecer bastante e teriam que usar outros recursos para se tornarem uma alternativa a esses dois campos, tá? É claro que essa leitura é válida, mas diante do que a gente está vendo, eu acho que a população ela está mais preocupada com alguém que pare o processo de devastação a qual a gente está submetido. Tá? Ninguém acredita ou tem expectativa que o próximo governo vai resolver todos os problemas, mas que pare o problema. Uma vez parado, aí sim a gente pensa numa reconstrução nacional. Eu acho que as pessoas estão começando a perceber que esse é o caminho e que é inevitável. Então, essa leitura me faz entender que os grupos estão começando a se articular para aquele personagem que vai poder colocar frente ou se colocar com um obstáculo seguro ao Bolsonaro. Professora, Cristóvão Buarque, que foi filiado ao PT, que foi ministro da Educação do governo Lula, que foi governador do Distrito Federal pelo PT, deu uma entrevista há pouco, e nessa entrevista ele defende uma aglutinação em torno da candidatura do ex-presidente Lula, de todas as forças políticas, já para o primeiro turno. Isso quer dizer que... E eu estou citando Cristóvão Buarque porque me parece que tem uma mágoa aí muito grande com o PT. Ele votou a favor do impeachment da ex-presidenta Dilma. Essa sinalização de Cristóvão Buarque indica que o ex-presidente Lula é, neste momento, o único nome capaz de enfrentar a candidatura de Jair Bolsonaro e ser o homem de uma espécie de reconstrução desse país, e se não uma reconstrução, como a senhora falou, a pessoa capaz de estancar a sangria e a destruição das instituições democráticas nesse país? Olha, Estela, confesso que eu não vi a entrevista do ministro Cristóvão Buarque, mas eu entendo que ela tenha, se ele realmente fez essa declaração, ela tem um valor muito importante, simbólico, porque até então ele tem sido um antagonista ao governo petista e aos petistas, né?
Isso é simbólico porque está mostrando uma certa inclinação de parte da sociedade que, mesmo com críticas sérias e severas aos governos petistas, elas estão se dispondo a se juntar a essa figura que parece ser o principal, no momento, né, aglutinador das forças de oposição. O cálculo do ministro é exatamente eleitoral. Quem é o cara que está em primeiro e quem é o cara que bate o Bolsonaro no eventual segundo turno nas eleições. Então, eu creio que essa é uma estratégia válida e essa é uma estratégia que deveria ser tomada por todos os partidos, porque, e eu tenho repetido isso, 2022 vai ser plebiscitário em relação à vida e à Constituição de 88. É uma discussão de um plebiscito pela democracia brasileira e pelo respeito às regras democráticas e da Constituição de 88. As forças políticas que acreditam nos valores da Constituição de 88 e acreditam que o Estado precisa preservar a vida, devia se juntar ao principal candidato ou que esteja mais forte. Tá? Eu acho, inclusive, assim, só para fechar, não me oponho a qualquer outra candidatura viável que defenda esses pressupostos. Se houver, ela vai aparecer. Mas não aparecendo, acho que é dever da classe política, no Estado democrático, se juntar àquele que tem a maior chance para conseguir superar esse momento que a gente está vivendo. Professora, sim ou não, porque a gente vai ter que fechar o programa. Se as coisas continuam como estão, assim, nesse caminho, denúncias de corrupção e a CPI da vacina sangrando o governo, o presidente Bolsonaro pode ser abandonado pelos militares? Sim, assim, é uma resposta frágil e muito rápida, mas, assim, do que você colocou na mesa, sim. Professora Carolina, infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua participação hoje no Opinião Pernambuco. Volte na próxima e primeira oportunidade, que ela não tarde. Muito obrigada. E para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo espaço.